Ponto número 1, pessoal. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes que eu quero conversar aqui com vocês. O bebê, na hora que ele nasce, ele não sabe o ritmo do planeta. Não tinha como ele saber, ele estava dentro da barriga da mãe. Ele precisa aprender a entrar no ritmo para conseguir dormir na hora certa, do jeito certo, dormir a noite toda. Então, existe um processo de aprendizado. Esse núcleo supraquiasmático, nosso relógio biológico, quando a gente nasce, ele está imaturo. O relógio biológico do neném, quando ele nasce, ele não está maduro ainda. Ele não sabe o ritmo ainda. Ele precisa aprender a entrar no ritmo do planeta, de ciclando a cada 24 horas. Na barriga da mãe, ele seguiu o ritmo da mãe, como eu vou comentar daqui a pouquinho, mas depois que ele nasce, existe um processo de aprendizado aí por trás. Então, tenha em mente que esse ritmo regular, importante, que o relógio biológico dita para manter o sono no ritmo adequado, ele precisa ser aprendido. E isso leva meses. Tá? Então é por isso que a criança, quando ela nasce, ela dorme e acorda toda hora o dia inteiro. Tem aquele sono que a gente chama de sono polifásico, né? Porque ela ainda não, dorme e acorda, incluindo de noite, dorme e acorda, porque o cérebro dela ainda não amadureceu o mecanismo de relógio biológico e, portanto, ela não conseguiu ainda entrar no ritmo de 24 horas. Legal? Agora, quando que esse aprendizado começa, pessoal? Olha só que interessante. Esse aprendizado do ritmo, ele começa quando a criança ainda está na barriga da mãe. Então, entendam. Pensem o seguinte, pessoal. Parem para pensar uma criança dentro da barriga da mamãe, lá na gestação. O corpo da criança, fazer uma reflexão aqui com vocês que talvez vocês não tenham parado para pensar. O corpo da criança precisa de oxigênio. Beleza? Como que ele obtém esse oxigênio? Já para pensar nisso? A criança ela não está em contato com o ambiente externo para captar, para respirar e ter o oxigênio que está aqui no ambiente externo. A criança não está respirando, pessoal, dentro da barriga da mãe. Já pararam para pensar nisso? Como é que ela obtém oxigênio, assim como vários outros nutrientes? Com a mãe. O oxigênio vem da respiração da mãe, assim como vários outros nutrientes. Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque às vezes a gente não para pensar o seguinte fato. A criança está em íntimo contato com a mãe. O que quer que aconteça no corpo da mãe tem uma grande chance, é claro que existe uma barreira ali separando, protegendo contra infecções, inclusive, mas tem muitas coisas da mãe que passa para a criança. Inclusive o ritmo da mãe. Então, a mãe está seguindo um ritmo, né? Seja lá qual for, o horário que ela dorme, o horário que ela acorda, dorme bem, dorme mal, ritmo regular, não regular, né? O que quer que esteja acontecendo do ponto de vista de ritmo na mãe, vai ser transmitido para a criança. Tem uma série de sinais relacionados ao ritmo da mãe que passam para a criança. Por exemplo, a melatonina. A produção de melatonina da mãe, a melatonina chega na criança e isso influencia o ritmo da criança na barriga da mãe. Então, assim, esse é um dos sinais, a melatonina da mãe, que serve para começar já meio que treinar o corpo da criança a trabalhar dentro de um ritmo. Mas não é só melatonina, tem melatonina, hormônios, o horário da alimentação da mãe, o horário de atividades físicas da mãe, o metabolismo da mãe de um modo geral, variações de temperatura do corpo da mãe, que variam ao longo do dia. Então, tem uma série de sinais do corpo da mãe que sinalizam para a criança alguma coisa relacionada a ritmo, né? Está de noite, está de dia. Então, ainda quando está na barriga da mãe, o feto já começa a aprender a entrar em algum ritmo. Nesse caso, ele está tentando entrar no ritmo da mãe. É por isso, pessoal, importante que eu vou falar agora, que é fundamental que as mães tenham uma rotina regular, mantenha um ritmo saudável e regular. Vai dormir na hora certa, dorme bem por pelo menos 7 horas, acorda mais ou menos no mesmo horário. Esse seria o ideal, tá, pessoal? Eu sei que na sociedade que a gente vive hoje não dá, não estou dizendo que a culpa é sua se você não está conseguindo seguir esse ritmo, mas eu sou obrigado a trazer para vocês aqui o que seria o ideal do ponto de vista de saúde, né? O ideal é que todo mundo consiga seguir um ritmo regular e saudável. Vai dormir mais ou menos no mesmo horário, dorme por pelo menos 7 horas, acorda sem despertador, naturalmente, mais ou menos no mesmo horário, se alimenta bem, mais ou menos no mesmo horário, pratica atividade física, mais ou menos no mesmo horário. Repara que eu estou repetindo no mesmo horário, né? Porque isso é importante. Como eu disse para vocês, manter a rotina regular das atividades de um modo geral é importante, especialmente nesse contexto aqui em relação à exposição à luz.
Então a mãe acordar, se expor a bastante luz, para o cérebro dela saber que o dia começou, na hora que o sol se põe, diminuir o máximo as luzes possível. Isso ainda durante a gestação, para o corpo dela saber que o dia terminou, que a noite começou, daí começa a produzir melatonina. Então, se ela mantém uma rotina regular, o corpo dela vai entrar num ritmo mais regular, que é o saudável. Inclusive, por exemplo, a produção de melatonina. A gente quer que a oscilação de melatonina acontece sempre no mesmo horário. Começa a aumentar, atinge um pico no mesmo horário, cai, e isso tudo está sendo transmitido para o neném. Quanto mais regular for o sono da mãe, melhor para a saúde do neném, melhor para o ritmo do neném, melhor para o aprendizado de ritmo do neném, né? Isso explica alguns dados importantes que talvez vocês, mamães e papais, tenham ouvido falar. Se não ouviram, eu vou falar aqui porque é importante que vocês saibam. Tem vários estudos mostrando que trabalhadores de turno, mães que são trabalhadores de turno, ou seja, num dia dorme no horário, no outro dia dorme em outro horário, porque é plantonista, é médico plantonista, é vigia noturno, qualquer trabalho que exija que a pessoa fique mudando o horário de sono dela, é muito ruim para a saúde da pessoa, e no caso das mães grávidas, é ruim para a saúde dela e da criança dela. E tem vários estudos, por exemplo, mostrando que mamães grávidas que são trabalhadores do turno têm um maior risco de ter parto prematuro, da criança nascer com um peso baixo do normal e de ter aborto espontâneo. Isso justamente porque a mãe, por causa do trabalho, não está conseguindo seguir um ritmo regular. E isso é muito ruim para o corpo dela e da criança. De novo, a gente quer que as coisas aconteçam mais ou menos no mesmo horário. Isso é importante para o corpo funcionar como um todo, para o cérebro funcionar adequadamente e para o cérebro da criança aprender a entrar nesse ritmo, beleza? Então tenha em mente aí a importância desse trabalho de consolidar uma rotina saudável, começar antes da criança chegar, né? É importante que antes da criança chegar, tem outros motivos para ter a rotina regular antes da criança chegar, que eu vou comentar daqui a pouquinho, mas um deles é justamente para a formação da criança ser adequada, para ela já começar a entrar no ritmo adequadamente, né? Aprender a entrar no ritmo ainda na barriga da mãe, beleza? Agora, naturalmente, depois que a criança nasce, o processo de aprendizado continua. Né? Então, dentro da barriga da mãe, a criança, quais sinais ela tem informando sobre o horário do dia? Tem os sinais do corpo da mãe, variação de temperatura. Né? Então, quando está no meio do dia, a tendência é a temperatura do corpo da mãe ser maior do que no meio da noite. Essa é uma informação que está sendo detectada pelo corpo do neném lá na barriga e serve como um sinal para o corpo do neném entender se está no meio do dia ou no meio da noite. Então, ele está meio que já entrando em algum ritmo, né? Se o ritmo da mãe estiver regulado, né? Agora, agora, dentro da barriga da mãe, ele não tem como saber se está de dia ou de noite mesmo, né? Ele não está sendo exposto à iluminação. Os olhos deles não estão detectando a presença, a ausência de luz, e que, como eu falei para vocês, é um dos sinais mais importantes para ditar o ritmo do nosso corpo, para fazer o nosso relógio biológico ficar reguladinho, beleza? Ele não tem essa informação. Então, esse aprendizado em especial, ele começa depois que a criança nasceu naturalmente, né? A criança nasceu, ela começa a poder ser exposta à luz. Né? Então, tem vários sinais. Agora, a oscilação de temperatura é a oscilação de temperatura do ambiente, não é da mãe. Né? A melatonina vai ser produzida pela criança, né? Não vai ter mais a melatonina da mãe, a não ser a melatonina que está no leite materno. Vou comentar disso daqui a pouquinho, né? Uma importância da gente tomar alguns certos cuidados com a alimentação, porque no leite materno pode ter melatonina, dependendo do horário em que, né, o leite materno está sendo sugado, enfim, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas o fato é que a criança continua esse aprendizado de como entrar. Agora, depois que ela nasceu, essencialmente o que vai acontecer, o que deve acontecer é a criança aprender a entrar no ritmo do planeta, né? Dentro da barriga da mãe, ela estava tentando entrar no ritmo do corpo da mãe, quer seja regulado ou não. Depois que nasceu, exige um momento, um período no que vai levar para o relógio biológico dela amadurecer e aprender a ler o ritmo do planeta e seguir o ritmo do planeta. E isso é chave, pessoal. Esse aprendizado específico de como entrar no ritmo do planeta é chave para a criança começar a dormir na hora certa e dormir a noite toda. Beleza? Dormir na hora certa e dormir a noite toda. Para isso acontecer, o cérebro dela tem que aprender a entrar no ritmo do planeta. Dia, noite, dia, noite, dia, noite. Legal?
Não tenham dúvida de que o sono da criança é fundamental. Vocês estão ouvindo esse episódio, eu não tenho dúvida de que você já sabe disso, talvez principalmente por isso que você está ouvindo esse episódio, está assistindo esse episódio. Não tenho dúvida de que o sono da criança é fundamental para o desenvolvimento dela. O cérebro ele vai se modificando muito, especialmente na infância. Na infância é quando o cérebro é mais plástico, é mais fácil de se modificar, porque a criança está absorvendo como o planeta funciona. Então ele é muito maleável, é como se fosse uma argila muito molinha que pode ser facilmente modificada, e isso é importante para ela aprender sobre o mundo. E o sono é fundamental para qualquer processo de aprendizado. Né? Então é importante que a gente tome esse cuidado com o sono da criança, a gente quer que ela durma bem, porque problemas de sono na infância, tem estudos mostrando isso, problemas de sono na infância estão relacionados com problemas futuros, com dificuldades do ponto de vista emocional, cognitivo e comportamental em fases mais avançadas da própria infância, na adolescência, às vezes até na vida adulta. Então problemas com ansiedade, depressão, impulsividade, desatenção, tudo pode surgir pelo menos parcialmente, de problemas de sono em fases anteriores, porque o sono é importante para o amadurecimento do cérebro. Se o sono não está legal, o cérebro não vai se desenvolver adequadamente e isso pode custar caro, né?